O que acontece depois da morte? Essa é talvez uma das perguntas mais antigas e mais profundas da humanidade, não é mesmo? Nessa análise, a gente vai explorar uma resposta teológica bem específica que apresenta dois destinos completamente diferentes e que são definidos pelas escolhas feitas em vida. Pois é, essa pergunta universal tem muitas respostas, dependendo da crença de cada um. A teologia cristã, por exemplo, oferece uma resposta bastante sistemática. É justamente essa estrutura que vamos entender melhor agora, como ela descreve o destino da alma. E existe um nome para esse campo de estudo, sabia? É escatologia, que é a parte da teologia que lida com as últimas coisas. O nosso foco aqui vai ser na chamada escatologia individual, ou seja, o que, segundo essa visão, acontece com cada pessoa quando a vida termina. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte: vamos começar com as duas jornadas possíveis, passar pelo estado de espera, depois pelo juízo final e pela punição eterna. E no final, a gente vai refletir um pouco sobre a questão da justiça por trás de tudo isso. Bom, a primeira ideia central que a gente precisa entender é que, nessa perspectiva, a vida após a morte não é um evento único. É, na verdade, um processo com duas fases. E o caminho de cada um é definido por um único fator: a fé em Cristo. Funciona assim. Primeiro, existe o que se chama de estado intermediário, que é esse período de espera. Depois, vem o estado eterno, o destino final, permanente. O ponto crucial aqui é que a experiência nesses dois estágios já é radicalmente diferente desde o primeiro momento. E olha que interessante, nesse primeiro passo, o estado intermediário não existe um lugar neutro, uma sala de espera, sabe? A fonte que estamos analisando ensina que, desde o exato momento da morte, as experiências dos justos e dos injustos já são totalmente opostas. Para aqueles que creem, a morte é vista como uma transição imediata. A alma deixa o corpo e, no mesmo instante, passa a estar na presença do Senhor. É uma experiência que o apóstolo Paulo chegou a descrever como sendo muito, mas muito superior à vida aqui na Terra. O ponto-chave dessa passagem é a ausência de um meio-tempo. Não se fala de um sono sem consciência, nem de um lugar de purgação. A ideia é de uma presença consciente e imediata com Cristo. É, de certa forma, como uma mudança de endereço, instantânea. E aqui o contraste é absoluto. Enquanto os justos estão no paraíso, os injustos já se encontram em tormento, e um tormento consciente. A fonte usa muito a parábola de Lázaro e o homem rico para ilustrar isso, mostrando que ambos estão plenamente cientes de sua condição, apenas aguardando o que vem a seguir, o juízo final. E essa separação é definitiva. A fonte enfatiza muito isso. Depois da morte, não existe uma segunda chance. Não tem como cruzar de um lado para o outro. O destino está, digamos, selado. Só que esse estado intermediário, ele é temporário. O ponto de virada, o que encerra essa fase, é o retorno de Cristo. E esse evento inaugura o juízo final, o momento que vai definir o destino eterno de toda a humanidade. Ninguém escapa desse julgamento. Ele é descrito como um evento universal. A enorme diferença, no entanto, está na base para o julgamento e, claro, no resultado para cada um dos grupos. Para os crentes, o julgamento serve para confirmar a vida eterna que já foi garantida por Cristo. Não há condenação. Agora, para os incrédulos, a coisa muda completamente. O julgamento é uma avaliação total de cada ato, cada palavra, cada pensamento. E partindo do princípio de que ninguém é perfeito, o resultado, segundo essa fonte, é inevitavelmente a condenação. E é aqui que a gente chega ao foco central desta análise, o destino eterno daqueles que não estão unidos a Cristo. E este é, sem dúvida, um dos ensinamentos mais sérios e mais desafiadores que a fonte apresenta. A descrição desse destino é bem direta. Uma punição sem fim sobre o que é chamado de ira de Deus. E essa ira é definida pela fonte não como um capricho, mas como a reação justa e santa de um Deus perfeito contra o pecado. Passagens como essa do livro do Apocalipse são usadas para reforçar a natureza perpétua e consciente desse estado. As imagens de fumaça do tormento e a ausência de descanso comunicam uma finalidade terrível e sem nenhum alívio. Para deixar a posição bem clara, a fonte faz um contraste com uma outra visão, a do aniquilacionismo. O aniquilacionismo sugere que os ímpios simplesmente deixam de existir depois de um tempo.
Mas o texto que a gente analisa argumenta que as Escrituras ensinam, na verdade, um tormento consciente que continua para todo o sempre. Mas essa punição, ela não é descrita como sendo igual para todo mundo. A fonte ensina que existem diferentes graus de sofrimento, e o fator principal que determina isso é o conhecimento. Ou seja, pecar tendo mais clareza da verdade divina resultaria numa punição mais severa. Bom, uma doutrina tão severa assim, inevitavelmente levanta uma questão sobre justiça, não é? A própria fonte reconhece essa dificuldade e tenta abordar o assunto. A pergunta central é exatamente esta: como pode uma punição infinita ser a resposta justa para pecados cometidos num tempo finito? É uma objeção moral, filosófica, muito poderosa e que a fonte busca responder. A justificativa teológica se baseia num princípio bem específico. A gravidade do pecado não é medida pela duração do ato, mas sim pela dignidade de quem foi ofendido. E como Deus é um ser infinito e eterno, qualquer pecado contra ele é visto como uma ofensa de magnitude infinita, e por isso mereceria uma punição de duração igualmente infinita. No fim das contas, a fonte conclui que, apesar de ser muito difícil para a mente humana compreender essa lógica, a justiça de Deus é afirmada como perfeita e inquestionável. A resolução do problema, então, recai sobre a confiança no caráter de Deus, como revelado nas Escrituras. E isso tudo nos deixa com uma última questão para refletir. Deixando de lado a crença pessoal de cada um por um momento, como a própria ideia de um destino eterno e imutável redefine o significado das nossas escolhas, das nossas ações, dos nossos relacionamentos aqui e agora? A resposta, claro, fica com cada um de nós.